Boa tarde aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, Anjo do Pacto, estejam sobre todos vocês nesta ocasião, desta grande bênção correspondente ao dia de hoje, na qual todos vocês, o povo, esteve ofertando a Deus de todo o coração. Moisés y el pueblo para la construcción del tabernáculo allá en el desierto. Como Moisés e o povo ofertou a Deus para a construção do tabernáculo lá no deserto, e também como o povo ofereceu para Deus para a construção do templo que o rei Salomão construiu. E quem mais ofertou para Deus foi o rei Davi, o qual disse para Salomão, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 22, a partir do versículo 14 em diante. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras eu preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e de madeira, e toda a sorte de peritos em toda a espécie de obra, do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Así fue para la construcción del templo. Assim foi para a construção do templo que Salomão, o rei Salomão, construiu para Deus. Há outros lugares onde também diz que o povo estava tão regozijado, trazendo para Deus ofertas para a construção do templo, e chegou o momento em que os obreiros encarregados da construção disseram: já há o suficiente para a construção, há demais. Diga ao povo para não trazer mais. O povo, muito agradecido a Deus, trazia para a construção do templo a tal grau que foi dito que não trouxessem mais para essa construção. Um povo alegre oferta para Deus para a construção de um templo para a morada de Deus nele, para a reunião do povo e a presença de Deus, porque Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E corresponde ao povo construir os lugares de adoração para a reunião do povo, onde Deus estará manifestado, e corresponderá a Deus essa parte de estar aí presente e derramar suas bênçãos sobre o povo. Portanto, eu lhes felicito pelas contribuições econômicas que estão trazendo desde diferentes países para a construção
del templo, do templo, de la gran da grande tenda catedral. que se está Esse llevando a projeto cabo que está sendo realizado em Porto Rico, una casa o para qual Dios, un templo será para el uma Dios de casa Abraham, para Deus, um templo para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. así como en cada tiempo la construcción Assim como de lo que Dios ordenó em llevar cada a tempo cabo, a construção para daquilo llevar a que cabo, Deus fue ordenou la construcción para más ser importante realizado que se ha llevado a cabo en el planeta Tierra. e mostrou Por ejemplo, en el tiempo para ser realizado, de Noé, foi a construção mais importante já realizada no planeta Terra. Por exemplo, no tempo de Noé, a construção mais importante el arca não eram os edifícios que se construíam, cual le fueron ou as casas, ou as demais construções, senão a arca que Noé construiu, de material para o qual tenía él foram lhe dadas as medidas, o tipo de material que teria de buscar e usar, sería la forma para e essa seria a maneira salvos del diluvio. para serem salvos do dilúvio que viria. Estaría Dios con él, E Deus estaria ali com ele, como también tanto na construção, cuando estuviera el diluvio como cayendo, também Dios estaría quando con o él. dilúvio estivesse caindo. Aún le dijo Deus estaria com Noé. que tenía que entrar al arca. E ainda lhe disse quando ele tinha de entrar na arca. Moisés, puede tomar asiento si tiene la bondad. E assim, De que encontramos en el tiempo podem de assentar, Moisés, queiram ter a bondade. Assim encontramos que no tempo de Moisés, le ordenó al profeta Moisés quando Deus ordenou ao profeta Moisés construcción del a templo construção do templo para Deus, para Dios, en donde Dios era onde habitaría Deus habitaria. y y desde de onde Dios Deus se se manifestaria, manifestaría y le hablaría. falaria com Moisés Moisés le hablaría e Moisés falaria al ao pueblo. povo. Es importante conocer estas cosas para É importante nós sabermos estas coisas que el lugar de reunión para el pueblo para sabermos diseñado por Dios que o lugar desenhado por Deus, el que será o lugar de reunião para o povo, esse é o projeto maior llevar a cabo. que o povo pode realizar. Es importante conocer É estas importante cosas conhecermos estas coisas para así para buscarmos buscar, para e assim que sabermos qual construção está prometida en el programa está de Dios, prometida no programa de ser Deus llevada a cabo, en el cual para ser realizada, Dios estaría na qual manifestado en el día postrero. Deus Cuando estará Moisés manifestado dedicó no el último templo a Dios, dia. Quando Moisés dedicou o presencia de templo a Dios Deus, entró al templo, a presença de los Deus sacerdotes entrou no podían ministrar a no la templo. presencia de Dios. e os sacerdotes já não Cuando podiam Salomón mais dedicó el ministrar templo a Dios, por causa da presença de Deus ali. Quando Salomão dedicou o templo a Deus, o mesmo aconteceu. A presença de Deus entrou naquela nuvem ministrar e os sacerdotes não presencia de podiam Dios en el ministrar templo. pela presença de Deus lá no templo. Lugar santísimo y se Ele colocó entrou no lugar santíssimo, sobre la propiciatoria se colocou sobre o propiciatório entre os dois querubins de ouro, al cual solamente podía entrar no lugar el sumo onde sacerdote y somente o sumo sacerdote podia entrar e entrar com o sangue do sacrifício da expiação expiación do dia 10 día 10 del do mes sétimo de cada mês año. de cada ano. Dos hijos de E 2 filhos de Arão entraron sin la sangre entraram requerida ali sem o sangue y con requerido fuego extraño e com murieron fogo estranho, allí e ambos morreram en el lugar santísimo, ali no lugar santíssimo, porque o fogo de Deus saiu e os queimou, porque Dios es fuego, porque Deus é fogo consumidor. es amor, Deus también é es amor, fuego. mas Deus também é fogo consumidor. Encontramos Nós podemos ver que
que aquele tabernáculo que Moisés construiu, como el arca de Noé bem también, como a arca de Noé, y el templo que e construyó também el rey Salomón, o templo que o rei Salomão construiu, indican a Cristo representavam también, a la Cristo iglesia del Señor, e também representavam a igreja do Senhor Jesus cada Cristo creyente en Cristo, e a cada crente em Cristo. porque Porque, así como Deus Dios es é Padre, Pai, Hijo y Filho Espíritu e Espírito Santo, el ser humano o ser humano es também é alma, cuerpo, espírito e corpo. y la E a iglesia igreja é átrio, atrio, lugar santo e lugar santíssimo, porque a igreja é um templo espiritual para Deus. E o ser humano, como crente em Cristo, é um templo humano, assim como o Senhor Jesus Cristo, San Juan capítulo 12 versos de quem 19 São João, no capítulo 2, versículos 19 ao 21, da testimonio deu diciendo, testemunho en una ocasión en que él estaba numa ocasião, en el lugar quando Jesus Cristo estava cerca del templo, em um lugar bem próximo do y templo. respondió Jesús. Los judíos que le habían preguntado, los judíos se respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que E Jesus Cristo respondeu aos judeus quando lhe perguntaram: Respondió Jesús y les dijo, que sinal tu nos mostras, já que fazes isto? Isso foi quando ele expulsou os mercadores do templo. Então Jesus respondeu e disse-lhes: destruam este templo, em 3 dias o levantarei. Então os judeus lhe disseram: em 46 anos este templo foi edificado, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo do seu corpo. Portanto, quando ele ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos se lembraram de que ele havia dito isto. Então eles creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Ou seja, que o corpo físico de Jesus é templo de Deus, assim como o ser humano é um templo de Deus. E isso a Escritura nos fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, bem como no capítulo 3, onde nos diz que nós somos templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: e não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, o qual sois vós, é santo. Aqui nós temos claramente que cada crente em Cristo como indivíduo é um templo espiritual para a morada de Deus na alma da pessoa, e que é o lugar santíssimo da pessoa como um templo espiritual. Por isso é que o ser humano é corpo, que corresponde ao átrio do templo, é espírito, que corresponde ao lugar santo do templo, e a alma, que corresponde ao lugar santíssimo. O coração é o sinônimo da alma, porque é um lugar onde está a alma da pessoa. E por isso a Escritura diz que Deus conhece os pensamentos
do coração das pessoas. É porque o coração pensa, porque aí está a alma da pessoa. E em palavras mais claras, é a alma da pessoa pensando e, consequentemente, no coração e através do coração, se manifestando no corpo físico da pessoa, do mesmo modo como o espírito da pessoa atua por intermédio dos sentidos do espírito, através da mente do ser humano, do cérebro do ser humano. E o cérebro é a torre de controle do espírito, mas a torre de controle da alma é o coração da pessoa. Os pensamentos do coração da pessoa são expressados através dos pensamentos do espírito, através da mente dos indivíduos. O ser humano por si mesmo é um templo espiritual. Por isso é que se dá a oportunidade às pessoas para que recebam Cristo, que entreguem, que deem sua alma, o seu coração a Cristo, para que Cristo more na alma, no coração das pessoas, pois o coração é o lugar santíssimo da pessoa, como templo espiritual. E porquanto o crente em Cristo pertence ao corpo místico de crentes, que é a sua igreja, e a sua igreja é um templo espiritual também, composto por pedras vivas, ou seja, por seres humanos vivos, que receberam Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso, as palavras do apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, nos diz da seguinte maneira: escrevo-te estas coisas, esperando ir-te ver bem depressa. Isso escreveu São Paulo a Timóteo. Porém, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. São Paulo aqui estava dizendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, é a casa de Deus, ou seja, é o templo de Deus. E a igreja é a coluna e firmeza da verdade, porque tem Cristo que é a verdade, proclama Cristo como Salvador do mundo, como o caminho, a verdade e a vida. E não existe outra verdade. Cristo é a verdade. Não há outro caminho ao Pai. Cristo é o caminho. E não há outra vida. Cristo é a vida eterna. Não existe outra vida eterna. E não há quem possa outorgar vida eterna, senão Jesus Cristo, o qual tem a exclusividade da vida eterna. E assim como o templo ou tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu representavam a Cristo e a sua igreja, nós podemos ver que para o último dia está prometido numa visão que o reverendo William Branham teve, que no meio do cristianismo haverá uma grande tenda catedral, onde a presença de Cristo, o anjo do pacto, a coluna de fogo estará, a mesma que apareceu para Moisés, que guiou o povo hebreu até a terra prometida. E
Essa coluna de fogo é Jesus Cristo em Espírito Santo. É o anjo do pacto que acompanhou Moisés, que libertou o povo hebreu e deu a lei em 2 pranchas de pedra lá no Monte Sinai. E a Escritura diz que a lei foi dada por comissão de anjos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e Carta aos Hebreus, capítulo 2. Porque ali estava o anjo do pacto, o qual é Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo de Deus, o anjo do Senhor. E logo ele se fez carne e habitou entre o povo hebreu. Foi conhecido pelo nome de Jesus Cristo, o qual era Deus feito carne, Emanuel, Deus conosco, aparecendo como um homem, assim como apareceu para Abraão no dia anterior à destruição de Sodoma e Gomorra. E ali também apareceram com ele os arcanjos Gabriel e Miguel, que lá no céu são os tipos das 2 oliveiras, do mesmo modo como as 2 oliveiras no capítulo 11 do Apocalipse, bem como no capítulo 4 do livro de Zacarias, do versículo 10 ao 14. E estes são os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus. Encontramos que tudo isso também estará na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Deus, assim como está no templo celestial. Por isso, os anjos das 7 eras da igreja são os 7 Espíritos de Deus que estão diante da presença de Deus lá no céu. E, sendo que para o último dia está prometido uma grande manifestação da parte de Deus na vinda do Senhor ao seu templo espiritual, que é a sua igreja, a qual está esperando-o. E aí sucederá como também sucedeu quando a presença de Deus entrou, logo que Moisés dedicou o tabernáculo a Deus lá no deserto, e como a presença de Deus entrou nessa nuvem ou nessa coluna de fogo, lá no templo que o rei Salomão construiu. E como, do mesmo modo, o Espírito Santo, a coluna de fogo, veio sobre Jesus, quando ele foi batizado por João Batista e levantado das águas batismais. E para o último dia, a plenitude de Jesus Cristo virá à sua igreja, na etapa do lugar santíssimo da sua igreja, que é a era da pedra angular, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo terá materializada a visão da tenda, onde haverá uma grande tenda catedral, que a igreja do Senhor Jesus Cristo construirá no último dia, e para o qual os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo de todos os países estarão trabalhando em prol deste trabalho, porque tudo o que Cristo fará aqui na terra, ele o faria por intermédio da sua igreja. Assim como tudo que Deus fez foi feito por meio de Cristo. Tudo que Cristo faria, ele esteve fazendo por meio da sua igreja, de etapa em etapa e de era em era,
falando à sua igreja por meio do seu Espírito, através dos mensageiros que ele enviou nas diferentes etapas da sua igreja. E no último dia ele voltará a falar. E essa será a voz de Cristo falando no meio da sua igreja, falando para toda a humanidade, e isso estremecerá o mundo inteiro. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 25 ao 29. Porque essa será a grande voz de trombeta, a trombeta final. A voz de Cristo falando no último dia, trazendo a sua mensagem final para a sua igreja e para toda a humanidade. E serão bem-aventurados todos aqueles que estarão trabalhando no projeto que foi mostrado para o reverendo William Branham, de uma grande tenda catedral, que no último dia aparecerá na etapa de pedra angular. E como nós sabemos que isso é para o tempo de era de pedra angular, porque não se cumpriu nas eras passadas. Essa construção também representará toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, como o tabernáculo representou a igreja do Senhor Jesus Cristo ao povo de Deus, bem como o templo que o rei Salomão construiu. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo será o instrumento de Cristo em Espírito Santo, realizando esse trabalho físico, no qual o reverendo William Branham foi, pois ele foi levado até esse lugar. Ele viu ali as atividades que estavam sendo realizadas, como a pregação, o chamado para as pessoas receberem Cristo como Salvador, bem como havia oração pelos doentes. E ele viu ali a presença de Cristo em Espírito Santo na coluna de fogo que se moveu para dentro de um quartinho de madeira pequeno. E ali ele também viu o anjo do pacto que levou o reverendo William Branham até esse lugar. E ali ele viu um nome que depois ele buscava para saber qual era esse nome. E o anjo lhe disse: lembras do nome que tu buscavas quando foste ali e tiveste essa visão? E não há outro nome mais importante do que o nome eterno de Deus, que é o novo nome do Senhor Jesus Cristo. Um nome que ninguém conhece, senão Ele mesmo. E todas essas bênçãos estarão sendo cumpridas no cumprimento dessa grande tenda catedral, que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá no último dia, onde estará ouvindo a voz de Cristo no último dia, clamando como quando um leão ruge e os 7 trovões emitindo suas vozes. Essa será a voz de Cristo como leão, não mais como cordeiro, senão como leão, revelando o mistério do 7º selo, que é o mistério da sua segunda vinda, para nos dar a fé para sermos transformados e raptados com Cristo, arrebatados com Cristo para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso está no programa da visão da tenda. Por isso nós vemos que o reverendo William Branham tratou de tornar essa visão uma realidade. Vemos também que numa visão que ele teve, viu a primeira etapa e foi pescando peixes numa lagoa. Depois, para a segunda etapa,
era para retirar os peixes. E a terceira etapa foi mais acima, onde ele viu uma grande tenda catedral. A terceira etapa está ligada a uma grande tenda catedral. E nós podemos ver também que as três etapas, primeiramente, foram mostradas em pequenos passarinhos. Mais adiante, em algumas pombinhas. E depois, mais adiante, em 7 anjos que apareceram para o reverendo William Branham. E os anjos estavam voando do oeste para o leste. Porque assim está no programa divino. Pois a visita de Cristo à sua igreja será no oeste. E daí rumará ao leste, a Israel. Tão simples assim. Assim será a mensagem da grande voz de trombeta, ou trombeta final. Para o dia posterior, encontramos que para o último dia será o cumprimento literal da visão da tenda, como o reverendo William Branham entendia, e terá sua aplicação espiritual também. De modo que os crentes em Cristo do último dia estarão trabalhando para o cumprimento desta visão, porque a obra de Cristo, Ele a realiza por meio da sua igreja, e na sua igreja. E foi aí que Ele disse, e eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Onde? Na sua igreja e com a sua igreja. E assim, Ele esteve falando da sua igreja de Yarinhera. Em São Mateus capítulo 28, versículo 20, e São Mateus capítulo 18, versículo 20, onde ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estarei. Porque esse é o templo espiritual de Cristo, a sua igreja. E ela chegará à perfeição no último dia. Assim como um templo para Deus vir a ser perfeito é quando tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Até que tenha o lugar santíssimo, então não é um templo perfeito para Deus. É assim também para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que chegará à perfeição no último dia, na era do lugar santíssimo, na era de ouro da igreja, na era da pedra angular. Vejam que o lugar santíssimo estava recoberto de ouro por dentro e por fora, o qual representa a divindade. Por isso, essa é a era de ouro também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí estavam os querubins de ouro em cima do propiciatório, os quais representam Miguel e Gabriel. E também as 2 oliveiras, porque ali também Salomão construiu as 2 oliveiras, os 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, e os recobriu de ouro, o que nos fala das 2 oliveiras. E o ouro representa a divindade. E a madeira de oliveira, a humanidade, o ministério de Moisés e de Elias. Tão simples assim. Neste tempo final, a igreja do Senhor Jesus Cristo será usada por Cristo para Cristo ter na sua vinda uma grande tenda catedral construída
de acordo a como o reverendo William Branham viu. E será no cumprimento dessa visão que Cristo cumprirá a terceira etapa, que foi prometida para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E para termos um quadro claro sobre este evento tão grande que se cumprirá no meio do cristianismo, nós temos de ver o que o reverendo William Branham falou com relação a esse lugar. Na página 471, 471 desta versão dos selos em espanhol, na metade da página desse livro, ou seja, no parágrafo 133, da página 471 deste livro, na versão espanhol, ele diz: então ele me levantou e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia uma reunião. Parecia uma tenda ou uma espécie de catedral. Eu olhei e de um lado parecia que havia uma caixinha, um pequeno lugar. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Saiu voando de onde eu estava e foi pousar sobre a caixa e disse: eu te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa, e disso não se dirá a ninguém. E lá no Cânion Sabino, ele me disse: esta é a terceira etapa. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e ainda fica uma coisa que eu não pude interpretar porque está num idioma desconhecido. O que ele ouviu com relação à terceira etapa estava em um idioma desconhecido dele. Mas eu estive parado ali e o vi diretamente. E esta é a terceira etapa, aquilo que vem. O Espírito Santo de Deus. Ó irmão, foi por isso que todo o céu esteve em silêncio. E o que causa o silêncio no céu, como por meia hora, no capítulo 8 do Apocalipse, é a vinda do Senhor à sua igreja. Vejam como a visão da tenda está ligada à vinda do Senhor à sua igreja, que é quem está esperando-o para receber a fé, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso será na terceira etapa, onde os trovões, a voz de Cristo estará falando como leão, e lhe dará fé para ser transformada e levada com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, é importante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo a visão e a construção desse projeto de uma grande tenda catedral, no lugar correspondente para esse trabalho ser realizado. E observem também que ele disse que a terceira etapa
é a espada na mão. 470 Isso dice, está na página 470, no parágrafo 130. Disse: en ese momento una voz trovó por nesse todo el momento, cañón, uma voz trovou hizo por todo o rodar las cânion piedras y dijo, e "Esta fez es la rolar as espada del pedras rey". e disse: Entonces esta é a volví a espada mí. do rei. Ahora, Então me si hubiera voltei dicho la a espada mim, de un rey, entonces e sería se otra tivesse cosa. me dito Pero dijo, a espada la de um espada rei, del então rey. seria outra Hay un coisa. solo Mas me rey, ese disse: es Dios. a espada do Él rei, tiene una a sola um só espada, rei, su esse é palabra, Deus. su Ele palabra, tem uma só por la cual espada, yo vivo. sua palavra, pela Que qual Dios eu nos vivo. ayude a traer Que Deus la me santa ajude a vestidura trazer sua santa y con su palabra vestimenta abierta, e com a sua y con su palavra palabra aberta aqui. abierta aquí, es É a la palavra. Amén. Amém. Y fue dicho, Isso eso es lo que dijo en el Cañón Sabino. é o que foi dito lá E no aí, Cânion no Cânion Sabino. Sabino, na página E na página 471 ele disse: e lá no Cânion Sabino ele me disse: essa é a terceira etapa, ou seja, a espada do rei sendo dada a um homem. E a palavra, a espada do rei, estava nas mãos do reverendo William Branham. Mas, então vejamos agora o que foi que ele disse com relação a essa espada do rei. Isso está na página 479 do livro Os Selos. No final ele disse: santifica-los em tu palavra. Santifica-nos na tua palavra. Conceda-o, Senhor. Senhor, em seguida te rogo que me ajudes. Estou começando a decair e sei que os meus dias sobre esta terra já não podem ser muitos. Eu te rogo que me ajudes e me concedas ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Logo, quando me chegue o tempo de descanso, quando chegue lá ao rio e as ondas cheguem a mim, ó Deus, me conceda que possa entregar essa espada a outro, que seja honrado e que leve a verdade. Conceda ao Senhor. E enquanto não chega esse momento, ajuda-me a ser forte, são e valoroso. Se a visão da tenda fosse para ser cumprida no dia em que o reverendo William Branham viveu, teria de ser sob a sua direção, a sua liderança, do reverendo William Branham, e os crentes que estavam recebendo a mensagem que Deus estava falando através dele, porque a espada do rei estava nele, a qual é a terceira etapa. Porém, ele já se foi. E se nós conseguirmos a pessoa para quem foi dada a espada do rei, a quem passou do reverendo William Branham, essa outra pessoa a quem ele disse: conceda. E depois, quando me chega o tempo de descanso, quando me chegue o rio e me cheguem as ondas, conceda, ó Deus, que eu possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. Se nós conseguirmos essa pessoa para quem a espada do rei, a mensagem, a palavra criadora de Deus que estava no reverendo William Branham, se encontrarmos para quem Deus a passou, estaremos trabalhando com ele para o cumprimento da visão da tenda e para o cumprimento da terceira etapa. Y lo que faltó de la revelación de los 7 sellos, que fue la revelación del séptimo sello,
E o que faltou da revelação dos 7 selos, que foi a revelação do 7º selo, virá através daquele que tenha a espada do rei. Porque essa revelação virá por meio da palavra criadora de Deus, da espada do rei. E isso será os 7 trovões falando. Cristo falando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Ou seja, que ele já estará como leão e como rei. E, consequentemente, com um nome que ninguém conhecerá senão ele próprio, e que estará escrito em sua vestimenta, e será Rei de reis e Senhor de senhores. Porém, lembre-se de que rei não é nome próprio, é um título. Mas o nome do qual nos fala no capítulo 19, onde diz, e seu novo nome é o Verbo de Deus, a palavra de Deus, a espada de Deus que será passada para uma outra pessoa, como foi passada de São Paulo para o segundo mensageiro, do segundo mensageiro foi passada ao terceiro mensageiro, das eras da igreja, e do terceiro passou ao quarto, do quarto ao quinto, do quinto ao sexto, do sexto ao sétimo, e do sétimo ao mensageiro do último dia, que virá com a espada do rei. E, consequentemente, através dele será cumprida a terceira etapa no território, onde essa etapa de era de pedra angular corresponda. Assim como a era correspondente a cada era se cumpriu em cada era, e a obra de cada era, e dali se estendeu a outras nações. E depois do continente americano passará para onde? Para Israel. De modo que sigam adiante e mãos à obra. Deus está conosco e estará conosco em todo esse trabalho que Cristo tem para realizar neste último dia. E o fará por intermédio da sua igreja no último dia. E nós teremos o privilégio de sermos instrumentos de Cristo em sua obra prometida para o último dia. Eu aprecio e agradeço o apoio que estão dando ao projeto da grande tenda catedral, em tudo que estão fazendo de todo o coração. Recordem que para Deus as coisas têm de ser feitas de todo o coração e com entendimento. Uma pessoa não pode dizer, como é para Deus, de qualquer maneira que se faça, estará bem. Não. Como é para Deus, tem de se fazer bem as coisas. E como é para Deus, tem de se trabalhar conforme o programa de Deus correspondente ao dia em que lhes correspondeu viver. Não podemos colocar-nos a construir uma arca porque isso correspondeu a Noé. Ou seja, que não podemos inventar projetos. Já está falado o que a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará fazendo no último dia e o que Deus estará fazendo através da sua igreja no último dia. Portanto, sigam adiante trabalhando no programa divino com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito e com os sentidos do espírito e com todas as nossas forças. E que o nosso trabalho no Senhor seja recompensado por Cristo no seu reino. Que Deus os abençoe grandemente e os use grandemente em seu reino neste tempo final.
E agora deixarei com vocês aqui al misionero o reverendo, para continuar. Y ya mañana o missionário, reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar. E amanhã, com a ajuda de Deus, nos veremos para continuarmos escutando a palavra do Senhor. E depois, na segunda, terça e quarta-feira, eu não sei se também na quinta-feira, haverá atividades. Porém, isso será anunciado pelo missionário Miguel Bermudes Marim, para que estejamos atentos e para que também saibam a quais atividades estarão convidados. Porque haverá uma dessas atividades, somente uma atividade, para a qual todos estarão convidados. Mas não poderão levar mais pessoas além do que cabem nesse lugar. E quantas pessoas cabem ali? 1.700 pessoas, nada mais do que isso cabe ali. Assim que não levem 10.000 pessoas, ou se as levarem, não se preocupem, ficarão de fora e se conseguirá amplificadores, alto-falantes, caixas acústicas para que escutem. Também será um dia de doação de sangue. Portanto, aqueles que de todo o coração desejarem doar sangue, pois no sangue está a vida, e é uma bênção para as outras pessoas, e também estão convidados a fazê-lo. Quando se doa sangue de todo o coração, o sangue está melhor. Até as intenções do coração vão no sangue. As boas intenções do coração. Recordem que do coração procede a vida. E vocês sabem quem nos ensinou a ser doadores de sangue? Há um que o doou todo por todos nós, para nos dar a vida. Porque no sangue está a vida. E a vida eterna está no sangue de Cristo, nosso Salvador, o qual o doou por todos nós. E a vida do sangue, sabem qual é? É o Espírito Santo. Tão simples assim. Portanto, é por meio do sangue de Cristo, ao recebê-lo como Salvador, que nós somos limpos de todo pecado. E a vida do sangue entra em nós, o Espírito Santo, e nos dá a vida eterna. Já temos por aqui o missionário Miguel Bermudes Marim para continuar. E vamos deixá-lo aqui. E ele lhes informará sobre as atividades durante a semana em Caracas. É um pouquinho longe e um pouquinho perto. Longe para os que estão longe e próximo para os que estão lá, ou os que vivem lá. Mas eu sou um dos que vivo mais longe, porém estarei próximo também. Estou aguardando que Miguel chegue aqui, porém ele sempre diz que quer a sobremesa. E parece que vocês também estão se acostumando com isso. Nós estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, onde, em tudo que façamos na obra do Senhor, logo poderemos dizer, eu tenho uma parte nesse trabalho. E quando Cristo reparte os galardões, pois ele disse, eis que eu venho cedo, e meu galardão está comigo para recompensar a cada um, conforme seja a sua obra. Apocalipse capítulo 22 e versículo 12. Ou seja,
que as recompensas você não as receberá com os braços cruzados, mas trabalhando na obra do Senhor como bons trabalhadores, boas trabalhadoras na vinha do Senhor, no reino do Senhor. Homens, mulheres, crianças, jovens, todos, e os anciãos, todos temos a mesma oportunidade de trabalharmos na obra do Senhor. Como que Miguel estava fazendo de desentendido, olhando para o outro lado. Porém, agora já é hora para que vocês regressem cedo a seus lares para descansar. E amanhã estaremos bem cedinho aqui, na hora em que o reverendo Miguel Bermudes Marim lhes indicará. E para mim foi um grande privilégio estar com vocês aqui nesta ocasião, desfrutando da palavra do Senhor correspondente a este tempo final. Conosco, o missionário Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nesta ocasião. Recordem que quando Deus disse a Abraão, no capítulo 15 do livro de Gênesis, nos versículos 12 até o 19, lhe disse que a sua descendência, a sua semente, seria escrava numa terra alheia, que seria no Egito, e por 400 anos. Mas depois dos 400 anos, na quarta geração, eles sairiam com grande riqueza. E como alguns escravos sairiam ricos? Deus revelou a Moisés o que tinham que fazer. E os crentes em Cristo que passaram por esta terra, embora fossem pobres, com os trabalhos que eles realizaram aqui na terra, na obra do Senhor, eles terão as riquezas, os tesouros armazenados no céu, pois Cristo disse: fazei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões roubam. É aí onde Ele quer que tenhamos o nosso tesouro. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. E onde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Por isso é que levantamos os nossos olhos para cima, para o céu, para o reino de Cristo, onde Ele está sentado, à direita de Deus, para ouvirmos a sua voz, trabalharmos no seu reino, que está na sua fase espiritual, no meio da raça humana, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E os membros do reino são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, os filhos e filhas de Deus, membros do reino de Deus. Que Deus continue abençoando a todos e até amanhã, com a ajuda de Deus.